Ao longo da história, o desenvolvimento das cidades tem sido impulsionado por inúmeros avanços tecnológicos, que transformaram a maneira como as pessoas se locomovem e se conectam. Entre esses avanços, destaca-se o trem, um marco revolucionário que desempenhou um papel crucial na transformação urbana e no progresso socioeconômico. Aqui na Serra Gaúcha não foi diferente. A introdução do sistema ferroviário trouxe consigo uma série de benefícios significativos, moldando a vida e a cultura das comunidades ao longo dos séculos. O Clube na História de hoje te leva para o começo do século passado e conta a história da chegada do trem em Canela e região. Já aproveita, deixa teu like e te inscreve no nosso canal e compartilha essa história com teus amigos. E também pode deixar um comentário com um pedaço da história da região que tu gostaria de ver aqui no Clube na História. Clube na História, a chegada do trem em Canela. Clube na História, episódio número 1. É uma alegria muito grande a gente começar esse projeto que vai contar e vai trazer registro e principalmente trazer histórias, né? História da minha cidade, uma cidade que eu amo bastante, Canela, mas também a gente vai falar de Gramado, vai falar de outras cidades aqui da nossa região das Hortênsias e da região da Serra Gaúcha. E a gente tem hoje aqui, para começar nesse primeiro programa, 4 pessoas que dá para dizer que são 4 canelenses, né? Eu saí para nascer em Porto Alegre e voltei, mas me considero muito um canelense. E tá aqui ao redor dessas pessoas também que sabem muito da história de Canela é muito legal. Tenho certeza que depois desse podcast tu vai estar sabendo de coisas que tu não sabia antes. E eu vou dar aqui o boa noite ou boa tarde, porque a gente nunca sabe que horas o pessoal está escutando, né? Nessa modernidade de hoje em dia, a gente não sabe se dá boa noite ou boa tarde. Mas vou agradecer já ao Márcio por estar aqui. Márcio, jornalista, historiador e advogado agora. E advogado, né? E te agradeço então pela participação, Márcio. Obrigado, Lucas. Não vou dar boa noite, nem boa tarde, nem bom dia também, nesses tempos de internet, mas uma saudação a vocês, Pedro, Eduardo, ao Stefano e Lucas, essa grande ideia de trazer a memória de Canela à tona pelos canais da Clube, porque isso é uma coisa muito importante para todos nós, porque nós precisamos trabalhar esse pertencimento à comunidade, na comunidade. Nós temos grandes registros de fotografia, temos obras, autores que escreveram, mas pecamos em alguns pontos e daqui a pouco, então, as ondas da Clube servem para a gente resgatar isso. Pedro Oliveira, um prazer te ter aqui nos estúdios da Clube para falar de história. O prazer é meu, Lucas, e boa noite ou boa tarde aos outros componentes da mesa. E a gente está sempre às ordens, né? A gente costuma dizer que a pesquisa trabalha a gente, mas trabalha aquilo que a gente pesquisa. Então, tudo aquilo que a gente consegue resgatar, consegue trazer, não adianta ficar guardado. Não tem sentido eu pesquisar uma coisa e deixar na gaveta. Tem que socializar. E esse canal, esse bate-papo aqui, esse programa tá fazendo isso. Vai ser uma alegria, né? E acho que um dos principais motivos, talvez, do Memorial Canela, que nasceu ano passado, é fazer esse registro, esse resgate da nossa história, que a nossa história ela tá muito bem contada por várias pessoas, mas talvez seja difícil procurar em apenas um lugar. Enfim, a gente tem algumas dificuldades, acho, com os nossos registros históricos. Mas eu tô aqui com o Eduardo Porte, que está participando com a gente, e eu queria já perguntar pro Dudu também, né? Dar teu boa noite e perguntar um pouco mais sobre o Memorial, né? Qual a ideia do Memorial e como é que ele surgiu rapidamente para nós. Então, quero saudar a todos que estão nos assistindo. Quero dizer que é um privilégio estar nessa mesa frente a dois dos maiores historiadores aqui da nossa cidade, que tem a história falada, escrita e registrada através de fotos ou algo do gênero, né? Nesse projeto que o Memorial Canela participa junto com a Rádio Clube, com a Clube FM, enfim, para nós é uma satisfação, como tu falou, de registrar, de contar a história. Nós estamos num município que o seu desenvolvimento traz
muitas pessoas a morar aqui que não tem o conhecimento da história, e povo sem história não chega a lugar nenhum. Então acho que nós temos essa responsabilidade como canelenses de levar a história às pessoas que não conhecem, né? Então, nessa transformação que a cidade vai fazendo aí em 10, 15, 20, 50 anos, muitas coisas podem passar, né? Então, é uma satisfação participar desse programa aqui, muito mais como ouvinte do que como alguém que vai contar a história, hoje, né? A gente vai aprender bastante hoje, com certeza, né, Dudu? E até deixa um desafio para quem tá assistindo. Eu duvido que tu não saia depois dessa transmissão sabendo alguma coisa que tu não sabia. Porque tem bastante coisa na nossa história, bastante peculiaridades. Mas então, para começar falando disso, vamos voltar lá pro começo do século passado. Márcio, Pedro, como é que era Canela antes da chegada do trem? Bom, Canela, antes da chegada do trem, isso dá para dizer o início do século XX. Isso. Uma vila com pouquíssimas casas, porque o movimento aqui da região era no Caracol. Por quê? Por causa das serrarias da Companhia Florestal. Então, para ter uma ideia, em 1917, 16, havia 3, 4 hotéis lá e nenhum aqui, na vila. A cidade toda começou lá pelo Caracol. Começou, né? No Caracol, a vila, a cidade de Canela, a estância de veraneio, como muitos falavam, com o ar puro e tal. Era tudo no Caracol. Nós temos uma curiosidade até nessa época que vale a pena. Sabe que nessas primeiras décadas de Canela, os médicos já recomendavam, como havia um grande desenvolvimento para os lados do Caracol, os médicos da capital já recomendavam que as pessoas viessem para cá se curar de males respiratórios. Então levantaram-se, sim, levantavam-se pela madrugada, 4, 5 da manhã, e caminhavam em torno das matas, e o Caracol, então, melhor lugar para isso não havia. E uma curiosidade, Pedro, tu sabe que vamos chamar de um primeiro nicho de turismo de saúde naquele tempo, o Oscar Bauer e o médico lá de Gramado, o Ricardo Stirnhoffel, eles, quando se abriram os caminhos para Capão da Canoa, por exemplo, olha, a gente está estendendo a história para o litoral, eles traziam água do mar em barriquinhas para manipular com orquídeas, para que se curasse de dor nas costas, dor no joelho. Então isso tudo tem uma ligação com esse começo de Canela lá para as bandas do Caracol também. E não é à toa que não só as serrarias, pela questão do giro econômico, mas pelos hotéis que lá existiam. E até carnaval havia naquele tempo. Os hotéis completos para a época, com orquestra própria. Pois tem até um cartaz, eu já vi, né? Eu tenho um cartaz desse. Que é muito legal. E com uma diligência na frente, a curiosidade que o hotel buscava o hóspede lá em Três Coroas, de diligência. Sim. Imagina a maratona, imagina de Três Coroas até Canela, até o Caracol, sim, de diligência. Olha, e teve um cara, né, que acho que foi o cara que mudou muito a nossa história aqui, né? Quando a gente fala de trem, quando a gente fala da história de Canela, a gente não pode esquecer do cara que leva o nome da nossa praça, né? O João Correia. E quem era o João Correia nessa época? Porque dá para se dizer, muitos falam que o trem foi um sonho dele, ou uma loucura, talvez, né? Mas quem era o João Correia antes da chegada aqui em Canela? Vamos lá. Bom, o João Correia, ele era um construtor de estradas, não só de ferro, mas estrada de rodagem, que ele fez muitas aí pelo interior do Rio Grande do Sul. E o sonho dele justamente era trazer o trem até Canela, porque ele já tinha, além do interesse econômico dele, ele já tinha muita terra aqui, ele queria ver o desenvolvimento da região. Ele foi comprando pedaços de terra, né, aos poucos, né?
os últimos 2 pedaços que pegaram todo o quadrado do Canela, como se diz, que pega todo o centro aqui, a área central, e aí a ideia do trem de Taquara até Canela, e chamaram ele de louco. E na verdade ele era um empreendedor, um visionário. Um visionário, né? muito... Porque tu pensa assim, tu chega numa vila de poucas casas, com ainda um movimento maior lá para as bandas do Caracol, aqui era muito descampado ainda, e ele vislumbra essa possibilidade de fazer com que a estrada de ferro chegue aqui, porque ele já havia estado aqui alguns anos antes, conhecido, e ele se encantou com o Se não me local. engano, em 1903, por aí, ele teve aqui Exatamente. e já tinha falado que ia trazer o trem para cá. Né? Quer dizer, ele... Fala, Só, Pedrinho, desculpa. só para cortar um pouquinho aí, lembrar desse de 1903, ele tinha um prestígio muito grande com o governador do estado. É isso aí que eu ia perguntar. Qual era o cargo dele? O presidente, era um o presidente do estado na época, o Borges de Medeiros, era compadre dele. Era compadre. E ele trouxe o Borges de Medeiros até em Canela em 1913, a cavalo de Taquara até aqui, para ver o que representava esse homem, A força que ele tinha. a força que ele tinha, não só em Porto Alegre, mas no Rio de Janeiro, como se vê nos livros aí que existem. Ele era um visionário, uns chamavam ele de louco, que era uma utopia, e ele provou aquilo que ele queria fazer, que era possível, e fez. Pois é, ele começou... Em que ano que ele começou a construção? Foi 1915, talvez? 13, né? Se Por não aí. me engano, em Taquara. Exato, porque daí a estrada chegou em 1919 a Várzea Grande, Várzea Isso. Grande. 1921 Gramado. Até pode botar, Stefano, deixa rodando ali as fotos pra gente ficar olhando, porque ela parou em Sanders, se eu não me engano, antes, né? Acho que foi em 1916, daí 19 Várzea, 21 Gramado. Teve alguma coisa com a Primeira Guerra Mundial que deu Sim, uma teve parada. um problema, né? Exato. Que é Diminuiu normal isso talvez aí. os insumos e Exato. todo o foco, né? E aí, quando chegou em Gramado, ele já chegou em Gramado sem dinheiro. Já estava quebrado, né? Já estava praticamente quebrado. E aí, de Gramado até Canela, ele teve um apoio muito grande dos madeireiros de Canela. Que aí viram o real interesse, né? E a real necessidade desse transporte para escoar safra de madeira. Sim. Porque na época o ouro verde, como se chamava, era o pinheiro. Uma época que, bem ao contrário de hoje, que derrubar era progresso. Exatamente. Derrubar hoje é proibido derrubar um pinheiro. Na época, quanto mais derrubasse, mais progressista tu era. E ele passou por alguns problemas, né? Principalmente ali na chegada na Várzea Grande e fazer essa última parte da subida, né? Acho que foi um dos grandes desafios. E até algumas pessoas já conhecem aqui, porque a Goods BR fez um trabalho de revitalização lá do Rabicho. Do trem, e dá para ir visitar hoje lá. Tem uma parte do trilho lá. E ali diz que foi uma obra da engenharia criativa da forma mais pura possível, né? Que muitas pessoas diziam na época que não seria possível. Sim. E ele insistia com a ideia. Ele foi, na verdade, se as pessoas diziam que ele era louco por trazer a estrada de ferro até Canela, ele era muito pior ainda, era maluco por fazer o trem subir a serra, então. Era a maior maluquice que as pessoas consideravam. Foi contratado, ele pediu a opinião de vários engenheiros, arquitetos da época, e todos desanimaram ele, dizendo que não conseguia. Agora, ele depois disse o seguinte: a máquina não consegue puxar o comboio morro acima, mas pode empurrar. Então, aí que ele fez aquele desenho do Rabicho, vai até um lado e sobe de ré. E foi o que deu certo. E é incrível, porque os passageiros tinham que descer, né? Desciam dos vagões, né? Eram 2 vagões de passageiros, eles tinham que descer, ficavam tomando um lanche, né? Sim, enquanto fazia toda a manobra, né? Um armazém ali perto de uma família, se não me engano, Beze, ali na Várzea Grande.
Tu vê que incrível, né? E ver que isso aconteceu aqui pertinho, né? Eu até dei uma pesquisada. Dizem que foi o único da América do Sul, né? Ou pelo menos o primeiro. Não se tem notícia de outro. Né? Então, essa ideia, no mínimo, inusitada, dá pra se dizer, né? Mas eu acho que também essa parte foi uma parte que levou o resto da grana que ele tinha foi nesse finzinho, né? Só uma dúvida que eu fiquei aqui. O João Corrêa, essa obra de Taquara para cá, era do bolso dele ou era uma obra financiada pelo governo? Ele tinha cargos no governo? Não? Como é que era? Ele recebeu muito dinheiro do governo. Sim. Agora, de uma parte em diante, o governo disse que não tinha. Acabou o dinheiro. Geralmente o dinheiro do governo acaba antes de terminar a obra. Sim. Naquela época já era assim. Mas é que nem quando tu tá construindo uma casa. Tu pensa, vai gastar isso, aí chega na hora dos acabamentos, tu precisa mais disso. Exato. E aí, a partir daquilo ali, e ele não tinha nenhum retorno financeiro depois disso, era só mesmo a questão de valorização na cabeça dele exatamente. Da localização. E a família, inclusive, já estava pedindo para ele parar e ele dizendo que não, era o sonho dele. Sim. E já estavam dizendo que em vez de sonho aquilo ia virar um pesadelo, e ele provou que não. Chegou aqui em cima pobre, mas chegou. E o trem, ele também... Talvez descapitalizado, né? Fez um bom investimento, digamos assim, né? Mas aí que entra o apoio dos madeireiros. Sim. Porque, na verdade, ele era um mandurinha... Como é que é aquilo que a gente fala? Uma andorinha só, né? Não faz verão? Exatamente, mas ele fez. Porque dá para entender quantas pessoas deveriam ter apoiado ele naquela época para fazer... Quer dizer, a máquina empurrar os vagões para cima para poder chegar aqui. Quer dizer, ninguém acreditava nisso, mas no momento que isso se fez, peraí, vamos apoiar essa ideia também. Ele conseguiu muito apoio. Né? Claro. Imagino que ele, com certeza, muita gente falava que ele era louco mesmo naquela época, mais ainda. Imagino tu falar que o trem ia chegar aqui em cima e daí tu ainda falava que ele ia chegar de ré, né? Então eu imagino que deva ter sido... aqueles fatos que acontecem, né? O visionário muitas vezes ele não tem o apoio, né? Porque as pessoas não estão tendo a mesma visão ou não estão tendo a mesma... não acredito. Não acreditam. E aí tudo isso aí nós estamos em 1922 até a chegada em Canela. 22, 21 em Gramado, ele chegou aqui em 23. E 22 ficou pronta a estação daí. A estação férrea nossa que ficou pronta 22. Em 22. Então, mas o trem chegaria em agosto de 24. 24, só. 25 de agosto ou 24 de agosto, enfim, mas... 25 de 24. De 1924. A estação já houve, claro, o governo do estado já fez a estação, não foi ele que construiu, porque eles notaram que o trem ia chegar em Canela. Então eles apostaram e investiram. Perfeito. E o tem mais? Pode falar. Não, é só para nós ir situando cronologicamente. Montando a história, né? Então estamos ali em 24 com a inauguração com a chegada do trem em Canela, realmente. Né, em Canela. E acho que com a chegada do trem teve muita coisa que mudou, né? Uma das coisas que o trem trazia era material de construção, né? Para apoiar as construções aqui da época, mas ele também escoava a nossa produção aqui, né? E o que era essa nossa produção em Canela em 1924? Era madeira. E o que mais se produzia? Tinha madeira, aí não só de Canela, mas aqui da região toda. Tinha charque, tinha lã, tinha o próprio pinhão, tinha muita coisa. Farinha, erva mate... Tudo aquilo derivado, produtos dos moinhos tudo também, que tinha, né? Tudo que tinha, que era produzido aqui em cima. E na volta, claro, além do passageiro, vinha coisas que não se produziam aqui. Como já estavam muitas casas, muitos terrenos, por exemplo, o consumo, a venda de arame farpado, por exemplo, chegava a vir meio vagão só com arame farpado, quer dizer, estavam fazendo muita cerca na época. Claro, a vila estava crescendo. O que aconteceu muito com a chegada do trem é que as pessoas vinham para cá passear e daí elas se encantavam e vinham a oferta de terrenos e lotes, áreas à venda, então elas compravam e depois vinham para cá e se estabilizavam. Então,
houve, não tem como negar que a partir ali da chegada do trem, então, aquela vila começa a ser encorpada cada vez mais por casa. E é como cidades pequenas do interior. Tem a igreja na área central, e a partir daquela área central ali começa então todo o povoamento dessa vila, que depois vai virar distrito. O núcleo vai abrindo, vai abrindo. E nesse momento nós somos município de Taquara. Não, nós somos... Três Coroas. Não, distrito de Taquara, é isso. Sexto distrito. Sexto distrito. E acontece daí com a vinda do trem e com o aumento, no caso aqui em Canela, aqui da vila, acontece daí uma coisa que ninguém imaginava. O caracol começou a decair. E em poucos anos não tinha mais nem hotéis. Lá tinha 3, não tinha mais nenhum. E aí já tinha hotel na vila. Porque o progresso, o trem estava na vila, não lá no caracol. Então, o futuro era a vila, não era mais lá. Sim. Eu queria também trazer um pouco justamente disso, porque com a chegada do trem, acho que mudou basicamente tudo, né, ao redor aqui, né? Como a gente falou, começaram a vir casas, as pessoas morar para cá. Imagino que cidades aqui ao redor começaram a escoar sua produção para Canela. Por então, aqui. Imagino que Canela tenha se transformado num centro naquele momento. Nós recebíamos, na verdade, novos moradores de 2 lados. Nós recebíamos os moradores que vinham do lado do trem, e nós recebíamos esse pessoal que vinha dos campos de cima da serra, da encosta da serra também. O próprio povoamento do Canelinha é um exemplo. Concentra muita gente ali para os lados de Bom Jesus, Jaquirana, daquela gente ali. E enquanto isso, nós recebemos moradores de outros lugares. A estação, o vô do Marcelo, seu Omar V, que foi um que chegou... Não, ele recebia várias pessoas que chegavam de trem. Se eu não me engano, Marcelo Vazen V, que comentou essa história, que ele recebia muitas pessoas que chegavam também de trem. E eu mesmo entrevistei alguns moradores que hoje que chegaram a Canela via trem, e a chegada do trem na estação representava uma festa. Tu pensa assim, numa cidade pequena em que o atrativo social era o Clube Serrano com seus eventos no final de semana, com futebol e alguns outros clubes que também aqui existiam na época. Então tu pensa, a chegada do trem era um evento festivo ao final da tarde. E ali também tem histórias até de casamentos na chegada daquele trem ali. Outra que o Márcio falou há pouco tempo, outro ponto assim da época do trem, e que Canela tem até hoje, que é cidade de veraneio e tal. Hoje a gente chama aquele que vem em fim de semana veranista. Temos esse termo até hoje. E essas famílias, muitas são daquela época. Várias e várias famílias, para não dá para citar todas, mas imagina, família Fleck, família Maggi e tantas outras. Todas essas eram canelenses de fim de semana. Foram construindo suas casas aqui e muitos ficaram por aqui. Sem dúvida o trem realmente foi um dos... Não sei se o maior marco da história de Canela, possivelmente, talvez. Talvez. Eu acho que é importante, Lucas, talvez relembrar um pouco a questão do traçado do trem, né? Hoje a gente tem ali a estação onde o trem, digamos assim, está estacionado, né? Do outro lado ali nós temos a Casa de Pedra, que... mais ou menos a história que eu sei, assim, é em relação a... Ali era alguma coisa em relação aos animais. Associação Rural. Era alguma coisa assim que usava também para carregar o trem. Era isso ou não? Como é que era essa? Não, a Associação Rural era... Veio depois disso? Veio depois. Ah, certo. Ela é da década de 40, ali, meados da década de 40, né? Mais, eu acho. Rural, 45 por ali, mais, eu acho que 50. Até o construtor daquilo foi o seu João Vieser.
Porque ela tá posicionada bem na continuidade o trem do passava trilho, bem do trilho atrás, ali. bem atrás. Mas talvez a gente muita gente não saiba a questão da posição das madeireiras, né? Que ficavam mais ou menos aqui na rua da prefeitura, aqui na Dona Carlinda, né? E o trem passava, pelo que eu ouvia nas histórias de infância, o trem vinha de ré pelo prédio ali do Estação Central Central. E vinha ele entrava até próximo ao Correio aqui, onde hoje é a agência do Correio, para carregar as cargas de madeira. Era isso mesmo? Ele vinha até ali atrás. Ele passava na frente da UX ali. Onde é o Itaú hoje. Sim. Onde é o Itaú hoje, ele passava atrás ali. Isso. Ele vinha até ali carregar. Ali era a madeireira do seu Lodovico. Aí mais do outro lado da rua ali que sobe para a igreja, era madeireira agrícola. Então, ele entrava nessas madeireiras, o vagão entrava. Na verdade, o trem ele se incorporou à atividade madeireira aqui. Sim. Que era o nosso ouro, né? É isso aí. Até imagino que deve ter sido essas empresas que muitas delas que colaboraram para realmente finalizar certamente esse trilho, né? E uma coisa que eu acho legal na história é o próprio prédio Estação Central, né? Que existe ali. Eu acho que tem algo ligando a questão de ser ali. Eu acho que era a passagem do bem ali, do trem, né? Exatamente. Era ali então o trem. é uma marca histórica, né? A situação. Mas infelizmente, eu falo infelizmente porque acredito que foi um erro, as ferrovias acabaram caindo em desuso, né? A gente está falando em 1960, com Juscelino Kubitschek como presidente do Brasil, a indústria brasileira voando baixo, pelo menos recebendo muito incentivo, né, para poder crescer, e veio o setor automobilístico, né? E com ele veio o desmonte das ferrovias, né? E a de Canela, Taquara Canela também não foi diferente, né? Exatamente, nós sentimos bem o impacto disso. Porque daí nós temos então como o fim dessa era em 1963 e é bem a época quando se cria essa mentalidade impulsionada pelo Juscelino de que os trens eram coisas de antigamente, que coisas do passado, que o país tinha que se modernizar por meio da abertura das malhas rodoviárias. Imitando os Estados Unidos, basicamente, também, o que fez só bastante. Que só que não destruiu as ferrovias. Exatamente, né? Tanto que a quantidade de linhas férreas deles é bem enorme em relação à nossa quantidade. E aí não sei se isso tem a ver, mas talvez esses problemas de mobilidade hoje, porque tu passa, por exemplo, quando eu lembro do trem, sabe quando eu lembro do trem, da utilidade que ele serviria hoje? Quando eu vou para Caxias, por exemplo, que passa ali de Nova Petrópolis e tem aqueles caminhões na nossa frente que a gente não tem por onde passar. Se existissem trens ainda hoje, por meio do qual muitas cargas poderiam escoar, quer dizer, liberando também o fluxo nas rodovias, mas é a consequência. O grande problema é que no passado ninguém planejava cidades para o futuro. Bom, gente... Só nós estamos aí chegando ao fim do trem, né? Ao fim da linha. Chegando ao 63. Mas qual era a frequência que o trem chegava e partia da cidade? Como é que era esse... Eu acho que é importante falar como é que era esse serviço. Tinha o maquinista era daqui? Como é que funcionava essa logística operacional aí? A gente conheceu, eu conheci alguns maquinistas aqui de Canela, e pelo que eu sei a frequência era diária. O trem saía às 6 da manhã. É, uma coisa assim. E voltava de tardezinha. Quando era a festa na estação, que muitas crianças e jovens e pessoas elas iam à estação para acompanhar a chegada do trem. Ouviam ao longe ali o trem apitando, o trem tá vindo, tá chegando na estação. O pessoal corria para lá.
Então era uma festa na cidade, com certeza. Era uma festa rotineira, era um cotidiano da nossa gente. Era uma festa primeiro no distrito, na vila aqui, né? E depois, a partir de 44, na cidade. Com a cidade, na né? cidade. E certamente o trem foi a mola propulsora para a emancipação da cidade, né? Com certeza. De Canela, né? Com certeza. Mas a história de Canela, da emancipação de Canela, vai ter que ficar para um próximo episódio. Porque justamente esse é o primeiro episódio no Clube da História e eu tô fazendo um desafio para nós aqui para que a gente possa se reunir novamente, mais vezes, e trazer mais assuntos, né? Eu acredito que a gente possa aí trazer bastante coisa relevante. Sobre o trem ainda dá para citar, para não... Nesse programa que é específico, que além do trem, em fins de semana, para as pessoas com posses, com grandes posses, tinha o tal do carro motor. Que as pessoas alugavam em Porto Alegre, era um vagão próprio. Nossa. Um vagão com motor, por isso o nome carro motor. E as pessoas utilizavam o trilho. Utilizavam o trilho, o horário, tudo combinado, claro, para não dar encontro de máquina, enfim. Mas esse carro motor geralmente vinha no sábado e voltava no domingo. Trazia turistas e muitos deles para frequentar o cassino que existia em Canela. Muito bem. Gente que tinha posses, né? Eu não conhecia essa história e já vou ter que adicionar aqui na nossa história, na nossa lista de podcasts, o carro a motor, né? E com certeza nós vamos falar sobre cassino, nós vamos falar sobre muita coisa aqui ainda. Eu queria agradecer vocês, Márcio, obrigado por estar aqui, por trazer esse teu conhecimento e espero te ter mais vezes aqui. O conhecedor está aqui, eu apenas ajudei. Toda pessoa conhece um pouco no próprio Memorial Memorial Canela. As pessoas que vão lá se dizem, eu gosto da história de Canela. Sim. Mas todo aquele que gosta conhece a história. Traz então um pedaço, ele está lá para somar, Pedro, não para assistir. Com certeza, te agradeço e espero que tu também compareça em mais oportunidades aqui com a gente. Agradeço da mesma forma e, como sempre eu digo, estou sempre à disposição. O que precisar e eu souber, estamos de pé e à ordem. Até porque se o Pedro não souber, provavelmente não aconteceu. Não aconteceu. Prazer te ter aqui também, Dudu. Muito obrigado pela oportunidade. O Memorial Canela está muito feliz de estar dando no pontapé inicial, né, desse projeto aí que é extenso, é um projeto que alegra as pessoas que fazem, né? E principalmente é um projeto que irá permanecer. Não importa quem estiver aqui daqui 20, 30 anos, é a história guardada, é a história que vai ficar para as próximas gerações. Exato. Quanto mais diversificado o assunto, mais interesse do público. Com certeza. Eu até brinco, né? Porque se já é legal hoje a gente escutar essa história, imagina daqui a 50 anos alguém ter a oportunidade de estar, de repente, escutando esse nosso bate-papo, né? Vocês sabiam que existe uma música que fala sobre o trem de Canela? Francisco Rocha conhece. Sim. Diretor do Folha de Canela. O Chico tinha um grupo nos anos 90 chamado Vozes do Tempo. Sim. E eles têm uma música fantástica chamada Vagão do Tempo. Então, que foi vencedora de festival de música, inclusive. É maravilhosa. As pessoas que ouvem essa canção assim, e as que viveram, experimentaram essa época do trem, e até a gente que não experimentou, nós mais jovens, assim, olha, dá uma saudade daquilo que a gente não viveu. O Chico tem essa gravação? Com certeza. Então a gente vai botar aqui no fim do podcast, vou botar um trecho. Pena. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim e eu fiz aquele desafio no começo, né? Que tu ia aprender alguma coisa hoje. Bom, eu que vim aqui, estudei, aprendi, então tenho certeza que quem estava em casa aprendeu bastante também. Queria deixar o convite para te deixar teu like, comentar, compartilhar, para que esse conteúdo possa ir para a maior quantidade de pessoas possível. E a gente vai também estar deixando aí provavelmente um QR Code aqui na tela,
para que tu possa comprar alguns dos livros que contam a história de Canela. A gente tem vários livros aqui, Almanac de Canela, o Raízes de Canela, Canela Passado a Limpo, Márcio tem os Canelistas, enfim. A gente tem um grande... Canela por muitas razões. Canela por muitas razões. Me ajudem com nomes que eu... tenho as 3 décadas de Um Sonho de Natal também. É verdade. Então, a gente tem uma história rica, né? Então, a gente vai deixar esse QR Code e a gente pretende aí, quem quiser saber mais informações desses livros, a gente vai estar repassando. Pessoal, é isso. A gente fica por aqui nesse Clube da História e a gente volta aí num momento oportuno com mais um assunto diferente aí da nossa história de Canela. Até mais. Lembrando que essa história e muitas outras estão em livros que contam a história da cidade, como o Almanac de Canela, o Raízes de Canela, o Canela Passado a Limpo, Canela por Muitas Razões, entre outros.